Boa tarde, meu Deus, já nem sei que elas têm. Boa tarde. Deixa o pessoal entrar, né? Mas A enquanto gente isso a fala gente boa vai. tarde pra ninguém, né? É, Boa tá, tarde, né? vou falar de novo. Olá, boa Olá! tarde. Olá! Olá! Quem falou olá, isso aqui é o Felipe Neto. Olá! Ele fala tipo uma coisa assim, tá ligado, Felipe Neto? O pessoal tá entrando, o pessoal. Aí, ó, a galera tá entrando, a E galera tá aí, pessoal? entrando. Thaís Vitorello lá, Ó, direto de Boston. Boston City, Boston lá em City. Uau, Massachusetts. Pessoal, hoje temos uma Massachusetts. live especial, tá? Live com a Aline, tá? Eu acho que vou ver a Aline daqui a pouco já tá entrando, se ela já não está presente, ela já vai entrar. Olha, Então, apareceu aqui. Então, tava hoje aí uma já. live com a Aline, vamos conversar sobre a situação em Não é ela, não? Israel, ela mesma. Vamos convidar sem delongas, sem mais delongas. Ó, Paulo Show, dá pra fazer uma coisa tipo Paulo Show. Paulo Show. Você está aqui no Paulo Show. Hello! Olá! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olá. Como é que tá todo mundo, pessoal? Shalom a todo mundo que tá entrando. Shalom. Olha, primeiramente, eu queria só dizer que eu sou muito fã da Aline. Conheci o canal da Aline não faz muito tempo. Na verdade, a Aline está no YouTube não faz muito tempo, fazendo muitos conteúdos. Eu acho que o canal já tem um tempo, se não estou enganado, mas fazendo muito conteúdo faz pouco tempo, né? Eu sou um pouco da New Kid on the Block, eu sou a criança nova aqui no bairro. O canal tá completando daqui uns dias um ano e começou muito como um hobby, então realmente ele tá, eu acho que se pode dizer, um pouco mais sério desde dezembro, quer dizer, 6 meses aí. Mais ou menos quando eu conheci o canal da Aline. Por quê? Porque nós vamos para Israel em novembro, nem contei isso para a Aline, mas nós vamos para Israel em novembro e possivelmente queremos nos encontrar aí, né? Então eu comecei a pesquisar muito sobre como é que é Israel, porque assim, a gente sabe muito sobre a Bíblia, a gente lê, sabe muito não, né? A gente não sabe muito sobre a Bíblia. Não, não. Não, a gente é bem, Não a gente sabe, é não. aquele cristão que não sabe muito não, a gente não pode dizer que sabe como a Aline, por exemplo, que eu sei que sabe muitas coisas da Bíblia, né? Que eu acompanho, então eu vejo. Eu tenho curiosidades, antes das perguntas do público, É. que a Aline, claro, tu fala português, mas eu vejo que tem um sotaque. Como é que é essa história? Tipo assim, você é brasileira que mora em Israel, ou você é israelense que sabe português? E como Então, que... eu sou brasileira, gaúcha, de Porto Alegre, e todo mundo ouve meu sotaque e diz: não é possível que ela seja brasileira, mas eu sou. Mas eu estou morando muitos anos fora. Então, primeira coisa, fui alfabetizada em alemão, pouca gente sabe disso. Eu morei dos 2 aos 6 anos na Alemanha, então justamente a minha primeira alfabetização toda foi em alemão e também já então o português já começou um pouco assim. E eu moro aqui em Israel já fazem aqui uns 12 anos, então eu estou mais ou menos no mesmo tempo que eu morei no Brasil fora e por isso eu me sinto brasileira, mas o sotaque tá ruim. Não, não, tá Tá ótimo. É ótimo, só né, a David? gente percebe, né? Claro, um pouquinho, mas é bem leve. Eu não sei tu, mas eu Não, acho bem é leve. leve, leve. E tá ótimo o português, né? Só mesmo que a gente percebe que tem um sotaquezinho assim pequeno, né? Mas Não, nada. eu vou te dizer que eu notei que a situação do meu português começou a ficar ruim. Eu ia uma vez por ano para o Brasil, agora já faz uns 3 anos que eu não vou, mas eu ia todo ano para o Brasil, e começou a chegar um ponto que eu chegava, todo mundo dizia oi, 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 e chegou um ponto que eu começava a falar, e as pessoas assim, ai, que legal, da onde tu é? Eu dizia, não, eu sou gaúcha. Quando os gaúchos começaram a me dizer que eu não era brasileira, aí eu disse, uau, as coisas estão realmente com sotaque, mas faz parte. Quer dizer, eu acho que o meu sotaque Quando faz perdeu o parte também. bar, daí foi problema, né? Quando Não, perdeu. Vá, meu. É os Mas tu guri. morou dos 2 aos 6 na Alemanha e depois tu já foi para Israel ou tu chegou a voltar para o Brasil? não, eu voltei para o Brasil e daí fiquei dos 6 aos 17 no Brasil. E aí, com 17 anos, eu vim para Israel para passar um ano de trabalho voluntário e estudos. E aí, eu me apaixonei por Israel, voltei para o Brasil por um tempinho. E aí, bom, aí eu estava já com 19 para 20 anos e daí eu disse, olha, quer saber? Eu quero voltar para Israel. E aí, sim, eu fiz aniversário de 20, 3 malas de 32 quilos e uma passagem só de ida. E Eita. eu tô aqui desde então, quer dizer, eu vim oficialmente, Que virei legal. cidadã em 2009.
Poxa, Que olha, massa, que né? massa. Eu acho legal isso. É hebraico, né? Claro, vou fazer pergunta idiota, mas é hebraico que fala, né, em Sim, Israel, né? o idioma falado em Israel é o hebraico, mas para vocês que vêm visitar no final do ano, podem ficar tranquilo, praticamente todo mundo aqui fala o inglês. Ah, que Então, bom. Tô bem tranquilo agora. tu não fala inglês. Não, não, não. Não. Ah, não é bem assim, né? O pessoal do A little público, se bit, você very a fala little inglês, dá bit. para se virar em inglês aqui. Quantos idiomas tu fala, então? Porque já tem alemão, já tem português, já tem hebraico, inglês, pelo que eu entendi, tu fala também? E espanhol. Na realidade, assim, eu não conto o alemão, porque eu não falo alemão desde que eu saí da Alemanha, com 6 anos. Então, Ah, meu tá. alemão está bem enferrujado. Tem uma igreja luterana aqui em Jerusalém, então tem duas igrejas alemãs aqui em Jerusalém. Então, eu ia lá, eu fiz amigos nas igrejas para poder praticar. Eu ensinava para eles hebraico e eles para mim alemão. Mas olha, pessoal, o meu alemão é o pena para falar, então eu não conto. Eu falo bem o português, espanhol, inglês e hebraico. São os 4 idiomas que realmente que eu conto. Ah, então é. Ah, achei que Eu só. falo catarinense, Eu bem. falo português, Catarinenseis, bem, né? que é mais ou menos. É, E às vezes português eu falo bem às vezes eu enrolo um desenrolado. gaúcho aqui. Ah, meus gurizinhos, não adianta. Pô, que legal, que legal. Eu já cantei música em hebraico. Quero Eu já ver, cantei duvido. música em Canta pra hebraico. gente. Quero ver se vai estar certo. Ela vai corrigir. Ih, Agora vai. é uma música, acho que é conhecida aí, não sei. Assim. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא ורץ הכל אזי מלך שימו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא וכו חיה וכו Entendi tudo. fará. Entendi E tudo. daí isso que eu falei significa, eu não faço a mínima ideia. Adon Olam é o Senhor do Mundo. É uma música que a gente canta nas sinagogas. É uma música religiosa que se canta nas sinagogas na sexta-feira. E a gente fala... É uma música religiosa que a gente canta para Deus. Mas sim, tu cantou muito bem. Tu super Não, eu demorei muito para pegar essa música. Muito. Mas Porque é a primeira vez difícil. que eu ouvi, eu falei, nossa, não vou conseguir aprender, não. Aí eu ouvi ela incessantemente, assim. Eu posso dizer que eu estava esperando que tu ia cantar pra gente Ava Nagila. Acho que todo mundo canta, pelo menos já ouviu, né? A música é difícil, é difícil. Bom, vamos lá, gente. Continuando as apresentações aqui, então, eu acompanho muito o canal da Aline, verdade mesmo, acompanho, porque eu fiquei simplesmente fascinado, porque a Aline, ela conseguiu trazer interiores, assim, de lugares que eu nunca imaginei, e principalmente agora, nessa época de pandemia, ela conseguiu entrar sozinha em muitos lugares por ter contatos e pessoas que, né, que ela fez amizade, então isso foi muito legal, eu acompanho e vejo tudo. E aí, como a gente, né, todo mundo, para quem pelo menos é ligado aí na internet, sabe que nós estamos num momento crítico em Israel, né? Então eu tinha muitas dúvidas sobre isso, tenho alguns amigos, contatos que acabou acontecendo nesse meio tempo, e aí eu fiquei perguntando assim, cara, eu queria saber como que tá Israel, que realmente as pessoas que vivem lá, como elas se sentem naquele local, porque às vezes assim, é como se eu tivesse no Brasil, aqui em Santa Catarina não tem nada, mas lá no norte, nordeste, uma baita guerra acontecendo. Porque eu tenho um amigo que está no norte de Israel que disse assim, Augusto, aqui tá tranquilo. Mas lá pro lado tal, que eu não entendo muito, lá tá complicado. Então, assim, queria saber um pouco, né? O público mandou algumas perguntas, assim, e aí, como foram já feitas as introduções, quer falar mais alguma coisa? Pô, eu tenho um monte de curiosidade, se não partir pro próximo, eu já vou, Então, eu vou seguir perguntando. Então você, vamos abrir a primeira pergunta, assim, o que tu hoje tem assim, de curiosidade, até nessa relação de guerra, relação de o que está acontecendo, o que tu... não era da guerra ainda. Não? Então vai, só porque tu quer. Outra coisa, tu mencionou que você frequenta a sinagoga e tu sabia até cantar a música, né? Que tu foi completando o final da música. A fé, né? A religião, não sei como posso dizer, ela é o judaísmo messiânico ou o judaísmo assim ortodoxo, ou não é nada, ou é um costume cultural? Eu sou não sei. idiota, tô falando assim, besteira. Eu tô falando besteira, não sei. Não, pode parar, já entendi a pergunta, não sei. Então, eu sou judia, eu nasci e cresci numa casa judaica no Brasil. No Brasil, os números oficiais são que tem 120 mil judeus brasileiros. E eu acho uma pergunta que seguidamente me fazem: tu é judia ou tu é brasileira? Eu sou os dois. Quer dizer, tu pode ser judeu ou cristão,
Tu pode ser brasileiro cristão, brasileiro judeu, brasileiro muçulmano. Então, eu sou uma brasileira judia, que acabei, por X motivos, mudando para Israel depois na vida. Uhum. E não sou messiânica, quer dizer, eu sou parte do judaísmo, entre aspas, tradicional. Eu Sim. também não sou ortodoxa, quer dizer, o judaísmo ortodoxo é o judaísmo que a gente chama o mais religioso, o mais estrito nas regras. Meu marido, sim, ele é ortodoxo, sou casada. Meu marido é Então, judeu. pessoal, para de dar em cima dela aqui no chat, tá? Ela é casada aí. Para com isso aí. Ó, o Então, marido dela, para quem não sabe, o marido dela é que trabalha lá lançando os mísseis. Então se liga aí, hein? Não, brincadeira, brincadeira. Então, o que acontece é que ele sim é ortodoxo, eu não, mas assim, sou judia, sempre fui. Ele E usa as trancinhas? não, Não não. precisa Meu usar? marido é o que se chama Modern Orthodox, ortodoxo moderno. Então, é que nem dizer uma pessoa cristã. Ah, mas tem cristão que vai na Assembleia de Deus, mas tem a Universal, mas tem os neopentecostais, e tem mulher evangélica que só usa saia, e tem mulher evangélica que usa calça. Quer dizer, o mundo cristão ele é enorme, e o mundo judaico também ele é um espectro inteiro. Às vezes a Sim. imagem que fica são dos judeus de chapelão preto, com as trancinhas, com a capota preta, essa imagem que fica. Eles são uma parte do judaísmo, eles são judeus, obviamente, mas eles são uma parte. Por exemplo, meu sogro, sim, meu sogro tem a barba, tem o chapéu preto grande, a roupa preta, a roupa completa. Meu marido não, meu marido usa o kippah, que é o solidel pequenininho, na cabeça, e mais ou menos só isso de vestimenta. Então, E mas a impressão que eu tenho, às vezes, assim, é que o fato de ser judeu, ele não necessariamente também está ligado a uma profissão de fé, assim, contínua, a ser um... Como é que fala? Que a gente fala... Que tem católico que é... praticante. Não Sabe? sei. Praticante? Praticante, isso, que não necessariamente precisa estar ligado à prática, né? Eu vejo muito em filme americano, né? Eu acho que deve ter muito mais, pelo menos eu vejo lá nos filmes americanos, assim, vejo muitos atores, muitas histórias que se passam por personagens que são judeus lá, né? Adam Sandler, Ben Stiller, eu lembro dessas figuras, assim, né? De vez em quando ele fala, não, nem faz parte da história, aquele personagem ele não é um praticante do judaísmo, assim, mas em determinado momento ele fala, não, eu sou judeu, pô, tu tá sendo antissemita, sabe? Alguma piada que tem às vezes sobre a Alemanha, alguma coisa assim. Daí ele se cita, mas não como se fosse algo que fosse uma Uma prática prática dele, né? contínua, assim. Tem Não, isso também? eu viro essa outra vez a pergunta. Não todo católico vai à missa todo domingo. Tem gente que nasceu numa família católica, foi batizado e nunca mais botou os pés numa igreja. Ele não deixa de ser católico segundo a igreja católica. E no judaísmo também. No judaísmo tem duas maneiras de ser judeu. Uma é nascendo de uma família judaica, como é o meu caso, que eu sempre fui judia, e também o judaísmo permite a conversão. Mas tem judeus que nasceram judeus e que não praticam, que não têm interesse em praticar. Tem judeus. E por isso, normalmente, quando a gente usa o termo ortodoxo quer dizer super praticante. Seria isso. Tem o pessoal que é tradicional, que nem eu. Quer dizer, eu cumpro as festas, eu como caché, quer dizer, eu não como porco, eu não como frutos do mar, eu não como carne com leite. Eu tenho o dia a dia judaico. E tem pessoas que são judias porque nasceram e que não se interessam com a religião e bem de boa. Quer dizer, outra vez, o judaísmo é um espectro e tem de tudo e tem que respeitar todo mundo, que é o principal. Legal, Entendi. legal. E até, assim, agora, já até pensando um pouco sobre a situação da guerra, né? Então, ou seja, nós sabemos que, para nós aqui, né, a gente queria até saber um pouco, assim, o que acontece, o que está acontecendo, não é apenas uma guerra por território, e sim também uma guerra religiosa, de certa forma, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Então, assim, ó, eu estudei um pouco, mas não me aprofundei, eu acho que talvez pode me ajudar mais, como que essa guerra começou? Eu vi lá que na época romana, daí não sei o que, o território virou tal, um só. Depois aí começaram a lutar pelo território, dividir o território, mas tem uma briga lá. Mas assim, mas por que hoje essa guerra está acontecendo? É religiosa ou ela é uma guerra por território? Parece que todo mundo reivindica um território. Eu também não entendo muito, né? Mas parece que o lado
palestino reivindica também o mesmo território que seria parte de Israel. Só antes de a gente responder essa pergunta, só dizendo para vocês, se vocês quiserem apoiar o nosso canal, agora nós estamos com esses selinhos aqui, que eu não faço a menor ideia do que é, mas dá para doar alguma coisa aqui para a gente também, para ajudar, tá? Então, se você estiver aqui, se puder doar, nos ajude. E também, quando estiver no canal da Aline, também ajuda ela lá com os selinhos que tem aqui, também lá com o Superchat quando fizer live, ajuda com tudo, porque é só assim que a gente consegue manter o canal sempre vivo, tá E bom? se quiser, antes de responder a pergunta, Aline, até falar as tuas redes, teu YouTube, Isso. pessoal, a rede e tal, e depois responde ali o que a gente falou. Então, pessoal, minhas redes aqui no Instagram, que vocês estão vendo, Aline Guia em Israel, e o YouTube, que é o canal grande, tá lá no YouTube, se chama Israel com a Aline. Muito prazer, pessoal, tá chegando agora, eu sou a Aline. Então, vamos lá, Israel com a Aline, tem vídeo todas as quartas e domingos. E agora, respondendo a pergunta de vocês em relação ao conflito. Bom, tem uma piada que a gente fala aqui em Israel, é que Moisés passou 40 anos vagando no deserto para achar o único lugar do Oriente Médio que não tem petróleo. Pessoal, Israel não tem absolutamente nada. A gente não tem petróleo, não tem água, não tem terra fértil, não tem lufas aqui, fisicamente falando. Mas tem uma coisa que acontece, é a localização geográfica de Israel. Isso nos tempos antigos, sem meter religião por enquanto, a gente vai meter religião depois. Mas Israel está no encontro, quer dizer, onde termina Israel no sul, já é a Península do Sinai, é o Egito, é a África. A gente está na Ásia, a gente é o início aqui da Ásia. E se tu sobe aqui, tu pega, vamos contar que pudesse subir, Líbano, Turquia, tu já está na Europa. Israel é a ponte física, a única ponte física que tem entre África e Ásia, e também a gente conecta com a Europa. Então, a gente está no centro do mundo antigo. Então, todo mundo, quando os gregos conquistavam o mundo antigo, eles conquistavam Israel. Os romanos, todos os grandes impérios do mundo passaram e conquistaram. Então, se a gente vai começar a 3.200 anos atrás, quando os judeus conquistam essa terra. Depois disso, primeiro vem os gregos, vem os judeus, depois vem os babilônicos, vem os persas, depois vem os gregos, depois tem outra independência judaica, depois vem os romanos, os bizantinos, vem as primeiras invasões árabes, os cruzados, os mamelucos, depois os otomanos, o Império Britânico, e aí nasce o Estado de Israel. Quer dizer, a Terra passou, pessoal, isso são só os principais impérios, tem outros pequenos que também conquistaram outras coisas. Mas quer dizer, Israel foi passando de mão em mão ao longo da história, pela localização geográfica e também por uma importância histórica religiosa. O judaísmo nasceu aqui e o cristianismo também nasceu aqui. Então, duas das grandes religiões do mundo nasceram aqui, e também o Islã, apesar de não ter nascido aqui. O Islã, ele é da Península Arábica. Maomé fisicamente nunca esteve aqui em Jerusalém, mas o Islã sim tem conexão religiosa com a Terra Santa, com Israel, e por isso eles também querem essa terra. Então, as três grandes religiões monoteístas, elas têm uma ligação aqui. E aí a gente entra numa questão que é política, territorial, religiosa. Eu acho que é um pouco de tudo junto. Eu acho que dizer, não, é só isso ou só aquilo, eu acho que não. Cada um tem a sua motivação. O que a gente sim tem, que é um grande problema, é um conceito do Islã que se chama as terras do Islã. As terras da Waqf, as terras sagradas. Waqf é sagrado em árabe. Por quê? Segundo o Islã mais radical, não estou falando todos os muçulmanos do mundo, pessoal, mas o Islã mais radical, isso inclui o Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico, os ayatollahs do Irã, eles acreditam que toda terra que um dia foi do Islã tem que ser do Islã para sempre. E se vocês pegarem o mapa do Oriente Médio, todos os países são de maioria muçulmana, com exceção de um ponto cravado bem no meio. Israel não só não é muçulmano, como Israel é o único país democrático da região. Como Israel tem direitos para a comunidade LGBT, tem direito para cristãos, tem direito para todas as religiões. Quer dizer, Israel é tudo que o Islã radical odeia. Peguem uma carta que o Hamas diz, olha, eu odeio A, B, C, D, o Estado Islâmico. É Israel. Israel é o que eles mais odeiam. E esse conflito, na realidade, ele começa justamente quando os judeus decidem ter a sua independência. Quer dizer, os judeus viviam em Israel até 2.000 anos atrás,
foram expulsos, os judeus queriam voltar e sempre foram impedidos por causa desses todos os impérios que eu falei no meio. Eles não permitiam a volta dos judeus e lá por 1800, 1850, os judeus começam a voltar para Israel e dizer, ó galera, vamos fazer acontecer, vamos criar o nosso Estado. E quanto mais os judeus avançavam por uma independência, mais os árabes lutavam. Outra vez, os árabes radicais com essa ideologia lutavam contra porque eles estavam perdendo terras do Islã e eles perderam as terras do Islã. E isso é importante. Desculpa, eu já vou deixar vocês falarem, pessoal. Não, por favor. A gente te Então, convidou justamente para isso. Exato. Manda ver. A galera tá adorando os Tá, comentários. tá. Não o sei se guia de aparece pra ti turismo, também. gente, vocês me deixam que eu passo horas falando. Mas, Não tem problema. isso é um Temos ponto todo o importante tempo do pra gente mundo, tá? entender. Pode falar. Justamente isso é um ponto importante. O Hamas, toda a confusão agora dos últimos 10 dias, não é uma luta Israel-Palestina, é uma luta Israel-Hamas. Porque o Hamas não luta pela independência da autoridade palestina. O Hamas não tem interesse de uma independência palestina. O Hamas tem interesse que as terras de Israel voltem a ser terras do Islã, então eles lutam pela destruição do Estado de Israel, o que é um pequeno problema para gente que está aqui, que quer continuar morando aqui. Então a gente não vai para lugar nenhum. Então, justamente, essas coisas que às vezes parecem que são sem sentido, terrorismo, atacar a população civil de Israel, lançar milhares de mísseis em uma semana, menos de uma semana foram mais de 3 mil mísseis. Hoje eu não vi os números das últimas horas, mas talvez a gente esteja chegando em 3.500, 4 mil mísseis. Quer dizer, isso é justamente para tentar destruir o Estado de Israel, transformar essas terras em terras do Islã outra vez, o que não vai acontecer. Nossa, que bom. A gente sabe que não vai acontecer. Pelo menos a gente tem essa convicção por promessa, vou dizer bíblica aqui, que no caso de vocês seria a Torá, né? Não sei exatamente, desculpa se eu falar alguma coisa que não... Que eu acho que os nossos 5 primeiros livros da Bíblia, eu acho que são os livros também do judaísmo, né? Acho que, não sei se os profetas são também, essas outras, eu não sei até onde vai. Tudo, acho que... Praticamente... Só o Novo Testamento que não. O Antigo Testamento que os evangélicos usam, ele é praticamente igual à Bíblia hebraica. Então, entendi. praticamente igual. Os católicos têm alguns livros a mais. Mas os católicos, tirando alguns livros que os católicos usam a mais, o resto é tudo igual. E baseado nessa promessa, eu fico feliz em ouvir você falando com essa convicção, apesar da gente ter, né, essas diferenças, né, eu fico feliz porque a convicção que você tem ao falar, eles vão tentar tirar, mas nunca vão conseguir, é a mesma convicção que nós compartilhamos também. A gente sabe, por promessa, que isso nunca vai acontecer, né? Mas sabe que aqui no Brasil a gente já está mandando uma solução para Israel, né? A gente está mandando Boulos, Guilherme Boulos aí. Guilherme Boulos e o pessoal do MTST. O pessoal do MTST que vai invadir a faixa de Gaza. Isso. Vai dar tudo certo lá, eles acabam tudo sem rapidinho. Nossa. E assim, eles querem... Eu tenho um monte de... Vai pipocando pergunta. Eu vou e faz uma minha, vai pipocando pergunta na minha cabeça. Eles querem a totalidade do território de Israel ou tem alguma parte específica? A gente quer até aqui, ó, e depois o resto vocês ficam. Tipo assim, haveria uma negociação ou eles querem, tipo, sair todo mundo, vocês somem daqui e tudo, e a gente quer pegar tudo. Como é que é isso? Então, importante é dizer de quem a gente está falando. Eles, o Hamas. O Hamas quer destruir o Estado de Israel e jogar os judeus no mar, segundo as palavras deles. Então, literalmente, quem, pessoal, tem dúvida ainda do que o Hamas acredita ou não, procure na internet Estatuto do Hamas, Google, fácil, se acha, tem em português traduzido. O Estatuto do Hamas fala da destruição do Estado de Israel e do Estado sionista, ou como eles chamam, não importa, é o Estado de Israel que eles se referem, e criar um Estado islâmico no lugar. Outra vez, não precisa ser palestino. Se isso aqui for ocupado pela Síria, pela Jordânia, tá de boa. A ideia é que não seja judaico e que os judeus não vivam aqui. Segundo o Islã tradicional, se a gente fala do Islã mais tradicional, judeus e cristãos podem viver em terras do Islã. E por isso os judeus viveram em terras muçulmanas por séculos.
parte dos melhores períodos do judaísmo foi durante, por exemplo, a Espanha, quando ela era muçulmana, os judeus viviam muito bem. Porque os judeus podem viver, mas têm que ser subjugados. Então, os judeus têm que pagar mais impostos, os judeus, depende da época, tinham limitações de compra de terras, disso, aquilo, mas os judeus viviam. Infelizmente, com o conflito, o Hamas tem tido cada vez mais radicalismo e essa ideia que os judeus pudessem viver aqui embaixo de um governo islâmico, uma teocracia, uma sharia, uma lei muçulmana, essa ideia já não é mais tão comum. A ideia hoje em dia é, outra vez, jogar os judeus no mar, segundo as palavras deles. O que não vai acontecer. Não vai, com certeza não. Isso a gente sabe, né? Assim, ó, e uma coisa que a gente aqui vê muito no Brasil e também no mundo é a mídia, como ela retrata o que realmente está acontecendo aí, né? Então, uma das perguntas é o seguinte, né? No Brasil, parte da mídia classifica Israel como culpada. Como desmentir essa fake news? Porque a gente sabe que não foi Israel que começou, que existia um tratado entre esses países, né? Entre organizações e países também, porque acaba sendo muito misturado, não sei como se chama isso, mas existia um tratado que não foi quebrado por Israel. Israel revidar é uma maneira de se proteger, né, pra gente, a gente sabe isso, mas que a mídia aqui não retrata isso, né? A mídia diz que Israel agora não quer acabar com a guerra porque eles mandaram um recado dizendo que se Israel não atacasse mais e entregasse, eles não iriam continuar com os ataques. Mas peraí, calma aí. Então, como que a gente conseguiria combater essa fake news? Porque pra gente aqui chega totalmente distorcido. Então, a gente tem que entender que a solução ideal seria um acordo de paz. Israel e os palestinos sentarem e fazerem um acordo de paz e encontrarem uma solução. Tem que entender que o Hamas é contra acordos de paz. O Hamas é contra a existência do Estado de Israel. E o que o Hamas fez? O Hamas lança mísseis, pessoal, já fazem aí 20 anos quase, ou 15 anos, melhor dizendo, em 15 anos constantemente lançando mísseis contra Israel. E aí Israel vai e revida. E daí vem a mídia, não toda a mídia, mas boa parte da mídia e da grande mídia fala: é desproporcional, o que Israel está fazendo é desproporcional. Me digam o que é proporcional. Eles lançaram 3 mil mísseis contra a população civil de Israel, propositalmente contra a população civil. O que a gente tem que fazer? Lançar 3 mil mísseis de volta contra a população civil de Gaza? Isso é ser proporcional? Eu sei que é muito fácil tentar olhar o conflito preto e branco. Tem o lado bom e o lado ruim. E tu olha para Israel, um estado super desenvolvido, com um dos melhores exércitos do mundo, e dizer: olha, aqui com certeza está o lado forte, os palestinos são os coitados. Então, quem é culpado? Israel. Eu sei que é uma conclusão muito fácil de tirar. Mas a primeira coisa é: nenhum conflito é simples e muito menos o Oriente Médio. Tentar pegar umas notícias, pegar as notícias das 10 da noite, tentar resumir o conflito do Oriente Médio, Israel e Palestina em 2, 3 minutos, é impossível. Então, a gente tem que entender que o maior causador do sofrimento do povo palestino, hoje em dia, na faixa de Gaza, é o Hamas. Pessoal, se calcula que no início desse conflito, eles tinham 14 mil mísseis. Vocês sabem quanto dinheiro são 14 mil mísseis? 14 mil foguetes? Sabem quantas vacinas de corona podiam ter sido compradas para a população de Gaza? A população de Gaza está morrendo de corona porque não tem vacina. Eles construíram quilômetros e quilômetros de túneis. Se calcula que cada túnel custa por volta de $500 milhão. Cada túnel. Eles têm centenas de túneis. Muitos deles dentro da própria faixa de Gaza, parte deles da faixa de Gaza para o Egito e parte da faixa de Gaza para Israel. Esse dinheiro poderia ter sido usado para construir casas, para construir hospitais, creches. Quando a gente olha o sofrimento do povo palestino, quem causa ele é o Hamas. Por exemplo, o Hamas lança mísseis contra Israel. Esses foguetes que eles lançam não são foguetes de super alta qualidade, tem diferentes qualidades, mas a maioria são foguetes relativamente simples. Eles têm um grande poder de fogo, eles matam quando caem, mas eles não têm mira. Eles lançam esses foguetes de Gaza para Israel. Entre 15% e 20% dos mísseis lançados pelo Hamas caem dentro da própria faixa de Gaza. Vejam o desrespeito e a falta de valor humano, não só contra os judeus, não só contra os israelenses, contra a própria população de Gaza.
Quem aqui daria um tiro sabendo que tem 15 a 20% de chance de cair dentro da sua própria casa? Nossa. Esse é o Hamas, esse é o desrespeito que eles têm. Agora vejam o que aconteceu, o que não está sendo falado na grande mídia. Pegaram e eles lançaram um foguete de Gaza para Israel. Um dos foguetes, não só um, eles mataram mais de 20 pessoas dentro de Gaza essa semana com foguetes de Gaza. Mas além de matarem 20 pessoas, um desses foguetes caiu num dos maiores sistemas elétricos de Gaza e deixou 250 mil pessoas sem eletricidade por dias. Pessoal, hospitais, creches, casas, o pessoal está sem eletricidade em Gaza. Eles estão, em média, 5 horas de eletricidade por dia. E agora não tem suficiente eletricidade, mas o Hamas segue lutando. Então, eles precisam de eletricidade. O que eles fizeram? Eles pegaram a maior usina de purificação de água de Gaza, que dava água potável para a população. Eles têm geradores. Eles pegaram, desligaram a usina de purificação de água e eles estão usando geradores para o esforço de guerra contra Israel. Eles deixaram a própria população deles sem eletricidade, sem água potável. Eles roubaram a ajuda humanitária, porque todo esse dinheiro que a gente está falando para foguetes e para túneis é o dinheiro que é mandado, em boa parte, como ajuda humanitária, que as pessoas de bom coração do mundo todo veem as fotos das crianças da Autoridade Palestina morrendo e digam: peguem o meu dinheiro, ajudem essas crianças. Esse dinheiro vai para o Hamas e ajuda a fazer essas crianças continuarem sofrendo, porque quanto mais a população sofre, mais se fala na mídia internacional, e mais sofrimento causa, e mais doações chegam, e as doações seguem para o Hamas, porque se eles pegarem e investirem esse dinheiro na população, e a população tiver uma boa qualidade de vida, o dinheiro para de vir. Então, eles têm interesse que a população continue sofrendo. Então, quem tem o interesse da população palestina em mente, pessoal, e eles merecem. Os palestinos merecem uma qualidade de vida que o Hamas não deixa eles terem. Quem quer o bem da Autoridade Palestina, lute contra o Hamas e a favor de qualquer outra coisa da Autoridade Palestina. Pode ser o Fatah, pode ser qualquer outro partido político deles, mas apoiem quem quer o bem dos palestinos. Não quem deixa eles sem água, sem comida e sem eletricidade. Nossa, meu... Cara, Nossa, eu não fazia ideia. Inferno, não fazia ideia. É um inferno. Nossa, que inferno. Não fazia Também ideia. não fazia ideia. Nossa, eu só quero... muita gente perguntando se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva sim, tá, gente? Eu acho que é muita informação importante para nós brasileiros que não temos a informação muitas vezes concreta. Por isso que eu fui buscar isso, porque eu tinha muitas dúvidas. Então eu quero dizer para vocês que vai ficar salvo também, tá? Outras coisas, quem puder ajudar, tem um selo aqui para você ajudar também o canal. O que é nojento, assim, que a grande mídia brasileira, por exemplo, teria uma correspondência aí, por exemplo, com pessoas como você, né, Aline, para passar informações tão, assim, preciosas, né? E detalhadas, tão né? detalhadas e muitas vezes ficam aqui se lambendo em rede nacional para falar besteira que eles não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta, dentro até do que você falou, desse fornecimento de armas, como eles têm armas não tão tecnológicas, né? Mas nós sabemos, imaginamos e ouvimos muito que o Irã fornece muitas dessas armas para Israel, para a faixa de Gaza, né? Eu posso falar, se eu falar alguma coisa besteira de localização, tu deixa pra lá, tá? Pelo amor de Deus. Mas uma coisa que a gente ouviu agora recentemente é que, com a entrada do Biden nos Estados Unidos, ele começou a ter uma conversa, um diálogo novamente com o Irã e até diálogos nucleares, né? Então, não sou uma pessoa para falar sobre isso, mas a gente viu muita coisa sobre isso, li algumas coisas sobre isso e queria saber, vocês não têm medo, vocês que estão aí, não têm medo desse tipo de... união, na verdade, dos Estados Unidos, Irã, que é uma coisa que nós sabíamos que há pouco tempo com o Trump ele defendia muito Israel e ele praticamente, Estados Unidos, vamos dizer, entre aspas, levava Israel como um abraço, dizendo assim, não, aqui vocês não encostam, e nessa saída acaba tendo, né, talvez essa parte não coberta de Israel por Estados Unidos. Aí nós vemos aí o Egito fazendo uma grande afronta contra o povo cristão, fazendo aí a troca das múmias, né, de um local para o outro, bem ainda no dia que acabaria a Páscoa. Então, tipo, isso tudo tu vê Egito como se fosse mandando mensagens, dizendo assim, ó, aqui quem manda é a gente também. Então, tipo assim, para vocês não dá um pouco de medo desse tipo de guerra nuclear, desse tipo de falta de cobertura? Porque quem vai defender Israel hoje? E a gente está correto em pensar, em ter esse pensamento
não ter esse pensamento, mas de ver dessa forma de que Trump era mais aliado de Israel do que o novo governante. Como Israel viu essa troca do Biden do Trump pelo Biden? Então, o Trump, problemas à parte que ele tem, mas em relação à política de Israel, sem dúvida nenhuma, ele era muito claro. Os Estados Unidos apoiam Israel incondicionalmente. O Biden apoia Israel, mas com algumas condições, talvez. Uma questão é justamente a aproximação com o Irã. O Irã está há anos desenvolvendo armas nucleares. Todo mundo sabe disso. Todo mundo. Se alguém diz que o programa nuclear do Irã é para fins pacíficos, é realmente, pessoal, muita ingenuidade. Eles querem armas nucleares, eles estão há anos lutando para ter isso, o que é uma pena também, porque, outra vez, o dinheiro que eles investiram no programa, eles quebraram o país. O Irã é um país extremamente desenvolvido, rico, com uma cultura maravilhosa, e os ayatollahs estão agora afundando o Irã, como o Assad também afundou a Síria, quer dizer, eles estão afundando os próprios países para quê? O que o Irã vai ganhar? Vamos dizer que se Israel desaparecesse, o que o Irã ganhou com isso? Nada. Uma população que segue sofrendo do lado de lá, não tanto como outras, mas, pessoal, o Irã, ele sim está com sérios problemas, e parte desses problemas é que o governo está mais preocupado em lutar contra Israel. Então, essa aproximação do Biden com o Irã, não é que eles vão passar a ser amigos, mas se o Biden fizer um acordo com o Irã, e esse acordo vai indiretamente permitir que o Irã tenha armas nucleares, então, primeiro, isso sim vai ser uma ameaça a Israel. Eu não acho que eles realmente vão lançar, mas é aquele jogo de saber que tu tem. Quer dizer, quando tu sabe que tu tem um poder de barganha na tua mão, então o Irã vai ganhar esse poder de barganha por ter arma nuclear, e também com o acordo de paz, as sanções vão ser tiradas do Irã, e isso quer dizer que eles vão ter muito mais comércio, muito mais dinheiro, muito mais imposto e muito mais dinheiro para investir em terrorismo. Então, eu acho uma pena que os Estados Unidos estejam se aproximando do Irã sem fazer nenhuma mudança. Quer dizer, os Estados Unidos, nesses últimos 20 anos, se aproximou e se afastou do Irã várias e várias vezes, e independentemente de o Irã ter mudado sua postura em relação ao direito das mulheres, em relação a Israel, em relação ao próprio Estados Unidos, eles vão e voltam. Então, eu acho ruim, mas o que o Irã faz, que é inteligente, eu não acho correto, mas eu acho inteligente. Se o Irã lançar um míssil contra Israel, Israel tem todo o direito do mundo de lançar um míssil de volta para o Irã. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse míssil, mandam por algum outro lugar. Antigamente, eles mandavam pelo Egito, pelo Sudão, agora não conseguem mais, mas boa parte dos mísseis que estão na faixa de Gaza hoje em dia são de anos atrás. Então, por exemplo, o Irã mandou míssil para o Egito, passaram pelos túneis, chegaram na faixa de Gaza, e esse míssil vai chegar em Israel. Quer dizer, o Irã conseguiu lançar um míssil para Israel, mas não desde o território deles. Então, Israel, entre aspas, não tem direito de retaliar o Irã, porque senão o mundo vai se voltar e dizer por que vocês estão atacando o Irã? O que o Irã tem a ver com isso? Bom, o Irã tem tudo a ver com isso, mas infelizmente essa é a realidade. E eu queria colocar mais uma coisa, que vocês falaram que a mídia brasileira muitas vezes é tendenciosa para um lado ou para o outro. Pessoal, tem uma comunidade que fica em Israel, colada à faixa de Gaza, que se chama Brod Hai. É uma cidade brasileira. Tem uma comunidade brasileira, uma cidade brasileira colada na faixa de Gaza. Tem centenas, se não milhares de pessoas naquela região que falam português, que poderiam dar entrevista. Eu tenho amigos brasileiros ou filhos de brasileiros que moram naquela zona, recebendo míssil na cabeça diariamente. Pensa em estresse de tu estar com teu filho recém-nascido em casa e tocar uma sirene, tem 15 segundos para chegar no abrigo, pois senão o míssil vai chegar. Nossa. Tem brasileiros morando, tem brasileiros recebendo míssil diariamente na cabeça. E por que eles não são chamados para contar a realidade deles? Para contar a realidade de boa parte de Israel. Eu, graças a Deus, tenho uma plataforma grande, eu posso falar, mas eu moro em Jerusalém, que é uma realidade completamente diferente. Graças a Deus, no total, dos mais de 3 mil mísseis que o Hamas lançou contra Israel, só 7 foram lançados contra Jerusalém. Eles foram lançados todos de uma vez só. Então, só teve uma sirene em Jerusalém. Mas no sul está tendo todo o tempo sirene, e tem brasileiros morando lá que podem contar a realidade. Nossa, e isso é realmente assim, como a gente vê que a mídia não procura isso, né?
Ela só simplesmente pega a notícia e faz muito tendenciosa. A gente vê muito isso acontecendo, né? E aí, dentro ainda da pergunta sobre essas Estados Unidos, países, etc. Hoje, o Israel, nesse caso, do que está acontecendo aí, ele tem apoio de algum país? Qual? Ou simplesmente é um contra o outro e acabou? Ou não tem, nenhum país está se metendo nisso? Então, os Estados Unidos, eles também apoiam Israel. Quer dizer, não é que agora o Biden assumiu e Sim. dane-se Israel. Não, o Biden continua apoiando Israel, não incondicionalmente. No momento, nenhum país mandou ajuda humanitária em Israel, mandou armas para Israel, também porque Israel não precisa. O que Israel precisa é ajuda numa guerra que a gente está perdendo. A gente tem duas guerras acontecendo ao mesmo tempo agora. Uma que é a guerra em Gaza, que é uma guerra física, de mísseis para cá, mísseis para lá. E essa, Israel está bem, porque Israel tem um dos melhores exércitos do mundo. A guerra que a gente está perdendo é a guerra midiática. Pessoal, quando tu vês os comentários que eu recebo, primeiro, os e-mails, pessoal que manda e-mail me ameaçando, pode parar, nem presta ler o e-mail até o final. Então é isso. Mas os comentários que eu vejo que chegam, quer dizer, muitas vezes as pessoas assim, olha, vocês são assassinos, vocês isso, vocês aquilo, e tu vê, às vezes vem de antissemitismo enraizado, às vezes a pessoa já odiava judeu e precisa de um motivo para odiar judeu e eu acho um motivo. Mas às vezes as pessoas, por olharem a mídia e olham a mídia e olham a mídia e acabam vendo uma realidade que não é a verdadeira. Não é que Israel é um país perfeito, não é que Israel não fez nada de errado, não é que Israel está acima de qualquer erro. Não, gente, Israel é um país, Israel tem os seus problemas. Israel teve 4 eleições em 2 anos. Todas as eleições que não são feitas na Autoridade Palestina desde 2009 são feitas aqui em Israel. Quer dizer, eles não fazem nenhuma e a gente faz cada 6 meses. Então, quer dizer, a gente está com um governo interino em Israel. A gente não tem governo já faz 2 anos, um governo oficial. Quer dizer, a gente também tem os nossos problemas, mas aquela demonização da mídia realmente está acontecendo, a gente realmente está perdendo a guerra midiática, infelizmente. Poxa, que pena, né? E é uma coisa que a gente não tem o que fazer, que a gente usa, a gente tenta, da nossa forma, usar mídias alternativas, como a gente faz através do YouTube. Hoje mesmo a gente vai lançar um vídeo sobre isso, né? Estou com um texto preparado ali que a gente vai gravar e vamos lançar hoje mesmo, falando sobre essa questão de Israel. Então, é uma guerra assim que eu nem sei se a gente vai ter como... se a gente tem condições de reverter. Eu não sei. Essa guerra ideológica, né? Essa guerra midiática. Olha, eu sou extremamente positiva na minha maneira de ver o mundo. Apesar de morar nessa confusão que é Israel, eu tenho uma maneira extremamente positiva. Eu sim acredito que a paz é possível. Eu sim acredito que não uma utopia, aqui não vai ter unicórnios nas ruas e arco-íris, não. A gente mora no Oriente Médio no final das contas, mas eu acho que sim, uma paz é possível. Eu acho que sim, um avanço em direção à paz, pelo menos, é possível. A gente teve negociações de paz, a gente tem acordos de paz entre Israel e a Autoridade Palestina, outra vez, não Hamas. Hamas é um problema por si só. Mas Israel e os palestinos têm acordos de paz, foram assinados acordos de Oslo, de Camp David, quer dizer, as coisas sim avançaram e acho que as coisas podem seguir avançando, mas eu acho que realmente o Hamas tem que ser derrubado. Enquanto o Hamas tem a força que eles têm, também dominando quase metade da população palestina, fisicamente dominando metade da população palestina que mora os palestinos são divididos mais ou menos, a metade moram na Cisjordânia, a metade moram em Gaza. Então, o Hamas controla Gaza e não está disposto a fazer acordos de paz. Então, enquanto o Hamas seguir lá, não vai ser possível fazer acordos de paz. Então, quando a gente vê isso, tudo que está terrível acontecendo, ainda assim, no fundo, dá um pensamento, ok, quem sabe dessa vez, quem sabe é isso que vai fazer o mundo entender que o Hamas tem que ser eliminado, para que um governo legítimo palestino assuma, para que se possam fazer negociações de paz. O Hamas ele é um poder paralelo dentro da Palestina, sem controle, assim, tipo, claro, o Estado, o governo palestino, ele não consegue controlar, é como se fosse
dentro do Morro do Rio de Janeiro, PCC, tráfico, assim, PCC dentro do morro. Tipo, claro, numa proporção gigantescamente maior, né? É mais louco que isso, porque o Hamas, ele é um grupo complexo. O Hamas, ele é tanto um partido político como um grupo terrorista. Agora, ninguém impediu um grupo terrorista de concorrer às eleições. Imagina se o PCC agora decidisse concorrer à presidência. Nossa. Sim, sim. Aqui, quem é que vai impedir? A autoridade palestina não tem força para impedir eles de concorrerem, porque eles têm força. E Israel agora vai proibir pessoas de concorrerem nas eleições palestinas? A gente não tem esse poder. Então o Hamas, que é um grupo terrorista, concorreu nas eleições palestinas e ele sim tem apoio de parte do público. E aconteceu essa famosa eleição do ano 2006, se eu não me engano, foi 2005 ou 2006? Foi 2006 a eleição. Então teve essa famosa eleição do ano 2006. Quem ganhou foi o partido chamado Fatah. Eles sim conseguiram a maioria. E aí eles tinham que subir no poder. Eles subiram no poder na Cisjordânia e o pessoal do Hamas em Gaza disse: não, a gente não aceita o resultado da eleição e é um golpe de Estado. Então, na realidade, a gente tem dois territórios palestinos, um que é a Cisjordânia e o outro Gaza, e cada um é governado por um grupo diferente. Então, o Hamas controla a autoridade, o Hamas controla Gaza, o Fatah, que é a legítima autoridade palestina, governa a Cisjordânia. E eles se matam entre eles, pessoal. Quando o Hamas assumiu o poder em Gaza, eles mataram centenas de pessoas que eram simpatizantes do Fatah dentro de Gaza. Eles simplesmente disseram: a gente é o governo aqui, ou vocês nos aceitam, ou... Pessoal, eles lincharam pessoas em praça pública. Se acha isso fácil na internet, pessoal, são imagens gráficas, eu jamais vou botar no meu canal. Mas eles pegam, o pessoal amarram pelos pés, põe num caminhão, num carro e saem arrastando as pessoas pela cidade. Eles literalmente mataram brutalmente qualquer pessoa que era de oposição, mataram também cristãos, mataram também gente que era simpatizante do Fatah, mataram qualquer pessoa que não segue, não que não acredita, mas quem não seguiu o pessoal do Hamas, eles simplesmente mataram. Então, é por isso, eles não são o governo legítimo dos palestinos, eles não foram eleitos. E era para ter agora eleições na Autoridade Palestina, agora em maio. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen, ele cancelou as eleições mais uma vez. Ele sempre arranja uma desculpa para cancelar as eleições e seguir no poder. Então, era para ter acontecido agora eleições de novo. O Fatah era para ter concorrido e também o Hamas era para ter concorrido. Eles seguem concorrendo. Apesar de tudo, eles deveriam ter concorrido nas eleições de agora e o presidente da Autoridade Palestina simplesmente disse: não. Temos num grau menor aqui no Brasil, mas temos isso também, né? Um grau bem menor, mas nós temos o mesmo princípio de começo a isso, assim, né? Então, para as pessoas entenderem que não é muito longe, quando o que a gente passa no Brasil também, que se deixar, pode se criar isso, né? Sim, a questão é que pensem, porque a gente tem problemas no Brasil, às vezes, com zonas dominadas por uma organização de narcotraficantes e zonas. Gaza não, Gaza é 100% controlada pelo Hamas. E isso causa problemas, porque, por exemplo, quando as pessoas mandam ajuda humanitária para Gaza, quem está do outro lado da fronteira recebendo ajuda humanitária é o Hamas. O Hamas controla tudo. Isso quer dizer que, por exemplo, se tu não é muito simpatizante do Hamas, primeiro a gente sabe que tu corre o risco de ser morto, mas pensa agora, tua mãe fica doente e precisa de tratamento médico. Quem é que controla o hospital? O Hamas. Quem controla as creches? O Hamas. Quem controla o dinheiro que entra? O Hamas. Porque a economia de Gaza está destruída. Eles vivem muito de ajuda. Então, a gente vê isso às vezes os traficantes no Brasil fazendo também. Eles às vezes dando comida para a população para comprar a simpatia da população local. Exatamente. E aqui também, o Hamas distribui a comida, mas o mais babaca é que nem eles compram a comida. Essa comida veio de ajuda humanitária. Eles literalmente roubam a ajuda humanitária e distribuem para a população e fazem de conta que são eles que estão dando. Não são nem eles que compraram. Eles estão dando o que eles receberam. Sim. Você mencionou, Aline, a esperança de que o Hamas seja destituído, né, algum dia, né, que perca o seu poder, enfim. Eu fico pensando, assim, usando esse paralelo que a gente até está usando, um morro no Rio de Janeiro
a gente vê há décadas que não se consegue destituir o poder daquela milícia, daquele poder do tráfico que tem ali dentro, né? Agora imagina toda uma metade de uma nação. Tu imagina como que isso pode acontecer, como que esse governo pode ser destituído, esse governo golpista, vamos dizer assim, do Hamas, teria que ser através de uma guerra, né? Enfim, me parece algo assim que vai correr muito sangue inocente, tem que ser essa a via, né? Não tem muita alternativa, né? Justamente, esse é o problema de Israel. Israel, desde 2006, quer tirar o Hamas do poder. Mas o Hamas usa escudo humano, quer dizer, eles estão enraizados dentro de Gaza e eles usam a população civil. Então, tu não tem como tirar eles sem causar mortes inocentes, dos dois lados, na realidade. E por isso, Israel não sabe muito bem. E também, putz, o que a gente tem a ver com isso? Quer dizer, a autoridade palestina pega em vocês e resolve o problema de vocês? Sim. É que nem agora pedir uma intervenção americana para resolver o problema das favelas. Não, é um problema interno brasileiro. A gente tem que resolver, é nossa responsabilidade como brasileiros. Como também eu acho que, na minha opinião, isso deveria ser uma questão interna palestina, eles deveriam resolver isso. Porque se a maior parte da população, sim, quer viver de uma maneira digna, a única maneira de fazer uma boa vida para a população palestina a longo prazo é fazer um acordo de paz com Israel, e a única maneira de fazer isso é não ter um grupo terrorista no governo. Básico. Uhum. Então, é que a população de Gaza e a população da Autoridade Palestina não tem esse poder. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, é extremamente impopular, quer dizer, ele não é, a população não gosta dele, ele não tem o poder e o apoio político para fazer isso. Também, como a gente falou, parte da população, sim, acredita na ideologia do Hamas e vota no Hamas. Não é que todo mundo odeia o Hamas. O Hamas causa muito sofrimento, mas ainda assim, como tem gente que numa favela no Brasil pode odiar a polícia e gostar dos traficantes, também tem gente que gosta do Hamas, não tem o que fazer. Então, é realmente uma situação muito complicada e que Israel Sim. não tem solução. Se Israel tivesse solução, provavelmente eles não estariam desde 2006 nessa posição. Uhum. Tem dois líderes palestinos que têm influência, que talvez poderiam fazer alguma coisa, mas sem eleições é complicado também. Sim. Eu ia te fazer uma pergunta até de um vídeo que eu vi agora recente teu, sobre os bunkers, né, que tem dentro de alguns, não sei como é que funciona, mas nos prédios, casas, algumas coisas, alguns lugares tem, né? Dentro, por exemplo, do seu prédio tem um bunkers, é isso? Bunker que se chama, né? A gente chama de bunker aqui, mas eu não sei como se pronuncia em português. Uma casinha fechada, não sei. Eu não sei como é que se pronuncia. Então, um dos argumentos também que se usa na mídia diz: olhem, morreram 100 pessoas em Gaza e só 10 em Israel. Isso é desproporcional. Bom, claro que é desproporcional, porque o governo de Israel faz de tudo para a população estar protegida e o governo do Hamas literalmente atira mísseis na sua própria população, mesmo sem querer. Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, Israel, desde o seu início, foi atacado. Desde que Israel declarou sua independência, no dia que Israel declarou sua independência, foi atacado. Então, Israel sempre teve essa consciência, a gente tem que se defender, e a gente tem que defender a nossa população. Só um segundo, eu estou toda seca hoje. Temos que defender a nossa população e, por isso, Israel construiu bunkers por todo o país. Então, por exemplo, se construiu agora uma baita de uma estação de trem, mas é trem subterrâneo, não é? É um meio trem, meio metrô aqui em Jerusalém, gigantesco. Uhum. Ele foi construído como trem / abrigo anti-bomba, anti-guerra. Até os dias de hoje e desde a criação. Então, Israel toda tem bunkers, algumas zonas mais que outras. No meu edifício, a gente tem um bunker aqui embaixo. Então, eu tô aqui descendo 2 andares, eu chego no meu bunker. Eu mostrei no meu canal do YouTube, o bunker tá super bagunçado. Mas a gente desce, tem uma porta hermética, tem toda ventilação especial, eletricidade especial, quer dizer, tem um sistema inteiro montado. E caso
aconteçam, que mísseis vão ser jogados aqui, a gente pode se esconder no bunker. E por isso, o número de vítimas civis em Israel é tão pequeno, porque os mísseis seguem... Como podem ter sido lançados mais de 3 mil mísseis e a gente ter tido 12 mortos, se não me engano. Tinham 10 ontem e hoje morreram mais 2 pessoas, 2 tailandeses. 2 trabalhadores tailandeses em Israel faleceram, infelizmente. Então, 3 mil mísseis, 12 mortos, justamente por causa do investimento que Israel fez nesses últimos 70 anos em sistemas antimísseis, sistema isso, aquilo, né? E também os bunkers. Esse bunker é do prédio inteiro? Você mora num prédio? É do Sim. prédio inteiro, é um bunker? Ou, tipo assim, são de alguma forma, eles são específicos de cada apartamento? Não, né? Então, Geral. edifícios novos, pessoal, meu apartamento é reformadinho, mas não é novo para nada. Os edifícios novos, todo apartamento tem um bunker por apartamento. Isso quer dizer que tem... Pessoal, vocês não têm ideia de quanto dinheiro é gasto em Israel para segurança, pessoal. Um bunker por apartamento obrigatório por lei. Não importa se tu mora em Jerusalém, Tel Aviv, no norte, do lado, todo mundo tem que ter pelo menos um. Isso a partir dos anos 90. O meu edifício é de 1989. Então, o meu é um dos últimos que não tem. Então, tem um para o edifício. Então, se toca a sirene, todo mundo tem que ir lá para baixo. Mas não é um sistema eficiente, porque o edifício tem 8 andares. Eu moro no andar baixo, mas o pessoal do 8º andar, descer tudo isso, não pode usar também elevador, de preferência, quando estamos jogando mísseis. Então, descer tudo isso não é a maneira mais inteligente de se fazer. E por isso, o que eles fazem, eles quando constroem um edifício, uma coluna, entre aspas, uma zona inteira do edifício é reforçada. Então, é um bunker em cima de bunker. Então, quando eu fiz o vídeo falando disso, todo mundo disse, mas se cair o prédio. Não, a chance de cair é uma zona inteira, não é um bunker aqui, o outro ali, não. É um em cima do outro, é uma zona inteira do prédio que é reforçada. E, bom, pessoal, se jogar uma bomba nuclear, destrói. Mas o tipo de armamento que é usado contra Israel, desde a época da Guerra do Golfo até os dias de hoje, ele aguenta. Mas também acidentes acontecem. Quer dizer, uma criança de 6 anos faleceu entre os mortos de Israel. Todo mundo fala das crianças mortas na Autoridade Palestina, eles esquecem de falar que também Israel tem criança. A gente teve também crianças mortas aqui em Israel, entre os 12. E um deles é um menino de 6 anos, a coisa mais fofa. Vocês veem as fotos dele, ele está sempre vestido de tartaruga ninja. Ele era uma coisa mais fofa. E ele faleceu dentro de um bunker. Porque o míssil caiu direto na janela do bunker, por mais que ela fosse reforçada, não foi suficiente e a criança morreu dentro do bunker. O bunker não é uma garantia. É aquela imagem que tem só um buraco assim na parede, não? Bom, são mais de 3 mil mísseis, tem algumas centenas de buracos. Verdade. Eu não sei de que foto. Infelizmente, eu não sei dizer que foto tu está falando. Mas foi um caso muito falado, porque aqui em Israel a gente confia muito nos nossos bunkers. E teve um bunker que não aguentou um míssil. Ele estava em Sderot, que é uma cidade também bem próxima de Gaza, então o impacto foi bem forte. Eles estão investigando como isso pode ter acontecido, mas em geral os bunkers eles, sim salvam vidas e por isso também o número de mortes em Israel ele é tão pequeno. O problema é que a gente não está todo o tempo em casa, a gente não está todo o tempo próximo de um bunker e quanto mais, pensa o seguinte, ok, o míssil é lançado de Gaza. Se o míssil cai próximo de Gaza, ele demora um tempo para cair. Se ele cai em Jerusalém, por exemplo, tem bem mais tempo. Aqui na minha casa, do momento que toca a sirene até o momento que eu tenho que estar no bunker fechada, são 90 segundos. Para mim, como jovem, chegar no meu bunker 90 segundos de boa. Mas... primeiro, para meus vizinhos dos andares de cima, meu edifício é média de idade de 80 anos. Todo mundo aqui do meu edifício tem 80, 90 anos. A gente é uma das únicas famílias jovens aqui. O pessoal de cima não consegue. Mas, mais que isso, quando tu tá bem próximo de Gaza, como o Bruno Raia, por exemplo, essa comunidade brasileira próxima de Gaza, eles têm 15 segundos. Nossa, 15 segundos. Começa a tocar sirene, até tu fechar a porta do teu bunker, tu tem 15 segundos. E por isso, muitas vezes, as pessoas estão indo para o supermercado, as pessoas estão passeando com o cachorro, quer dizer, qualquer coisa tem 15 segundos. Então, não todo mundo tem tempo hábil para chegar até um bunker, mesmo que tenha espalhado por todo o país.
o governo tenta investir o máximo possível. Por exemplo, em Sderot, essa zona que fica bem próximo de Gaza, eles transformaram todas as paradas de ônibus em abrigo antibomba. Parada de ônibus. Então, se tu está pegando um ônibus, se tu está na rua caminhando com o teu cachorro, tem toda a parada de ônibus, ela é um bunker. E agora, outra vez, o dinheiro que o Hamas usa e investe no terrorismo, infelizmente, o governo de Israel tem que investir em segurança. Nossa, nossa. E esses mísseis antibombas, né? Eu não sei, eu estava lendo alguma coisa sobre que eles, na verdade, eles não acabam interceptando todos os mísseis que acabam vindo, né, do Hamas, mas eles normalmente conseguem pegar os principais onde vai ter população, né? E a Então, eficácia dele é bastante alta, né, também, né? esse sistema, eu vi também o pessoal escrevendo aqui nos comentários, se chama Iron Dome, o domo de ferro. Ele é um sistema que ele vê os mísseis saindo, ele calcula onde o míssil vai cair. Se ele vai cair em zona aberta, mar, uma zona descampada, campo agrícola, ele deixa cair. E se ele vê que ele está indo para uma zona que tem população, ele intercepta e destrói no ar. Então, calculando dos mísseis que ele decide interceptar, a eficácia, pelo menos no último conflito de Gaza, em 2014, foi de 90%, o que é muitíssimo. E desde então o Hamas aprende. Quer dizer, a gente melhora a nossa segurança, eles melhoram os ataques dele, a gente melhora a nossa segurança, é gato e rato. O que eles descobriram? Israel tem um limite de quantos sistemas antibomba a gente tem. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, cada míssil para interceptar são $50 mil. Nossa. Cálculo econômico, pessoal. 3 mil mísseis, cada um a $50 mil. Quanto custa essa guerra pro lado de Israel? E isso, economicamente, Israel não pode interceptar todos, porque Israel não tem dinheiro para fazer isso. E então, primeiro, Israel, eles decidem deixar o que vai cair em campo aberto que caia, o que vai para a cidade, eles interceptam. O que acontece? Cada bateria, quem não viu, pessoal, pegou a internet, Iron Dome, tu vê, parece um caminhãozinho, atrás tem o lança-mísseis, tu vê vários mísseis para fora, eles são que interceptam. Então, é uma bateria. Cada bateria, para ser construída, custa $50 milhões. Nossa. Não é poeira, pessoal. São $50 milhões por bateria. Nossa. Israel tem hoje em dia 8 baterias, se eu não me engano. Então, tu tem um limite. Aí, exatamente. Aqui o caminhãozinho com... A gente tem umas 8 dessas no país agora. Depois eu posso... Amanhã eu vou botar no meu canal os números completos. Mas, o que acontece? Israel não tem dinheiro para produzir uma dessas para cada metro quadrado de Israel. Elas estão espalhadas em Israel. Protegendo Tel Aviv, protegendo Jerusalém, protegendo o norte, quer dizer, elas estão espalhadas. E o que o Hamas descobriu desde o último conflito é que se tem ali 10 antimísseis e eles jogam 100, não tem como parar todos. E é isso que eles estão fazendo agora. Eles lançaram, às vezes, em questão... Teve um dia que eles lançaram mais de 100 mísseis em questão de 10 minutos. Todos na mesma direção. E isso, essas imagens tu vê na internet, tu vê, parece fogos de artifício saindo um atrás do outro, isso são mísseis. Todos na mesma direção, e a ideia é causar um excesso no uma sobrecarga, né? E que acabem caindo mísseis em Israel, e é isso que eles estão fazendo, e é isso que está acontecendo. Por isso a gente está vendo edifícios, como falou, um edifício com buraco, então tem vários aqui, não era para cair em cidade, mas eles estão sobrecarregando. E agora, outra vez, Israel tem que ir e correr atrás do prejuízo, mas outra vez, agora primeiro demora para fazer novas dessas baterias, isso não é uma coisa que faz do dia para a noite, e também a questão econômica, de tudo que eles fecharam a economia de Israel, boa parte do país está fechada por uma semana, tudo que foi gasto militarmente até agora, todos os danos também, Israel tem uma política de qualquer dano causado por terrorismo, o governo banca. Então, se eles lançam um míssil e destrói a tua casa, o governo te paga a tua casa de volta. Eles destroem o teu carro. Então, pense em quanto esses 3 mil mísseis causaram de dano ao país e o governo tem que tirar do bolso e pagar a população civil por isso. Porque não pode agora contar... Eu estava vendo no Sul também um taxista que o táxi dele foi explodido. E daí ele fala, bom, eu tenho que esperar agora o governo e para poder voltar a trabalhar. Quer dizer, o governo vai pagar, comprar para ele um novo táxi e assim ele volta a trabalhar. Mas a gente vê a população civil sofrendo. Sim, nossa.
Meu Deus, é muita coisa. Acho que uma live vai ser pouco pra gente perguntar tudo, né? Não, a gente Porque agora pode tem. marcar outros Não, eu teria lives. muitas perguntas agora também pessoais, né? Tipo de Sim. coisas sobre Israel. Nós estamos ansiosos porque em novembro nós estaremos em Israel. Nós vamos. Montamos uma caravana do canal Hipócritas para ir a Israel. Entendeu? Então nós vamos mais ou menos com. Não sei quantas pessoas, não lembro agora exatamente, mas uma caravana de pessoas que nos seguem, que querem ir para Israel junto com a gente. Então nós estamos aqui ansiosos para isso e querendo saber um pouco mais sobre como acontece. Então são perguntas também agora de Israel, como que é, o que que tem, como que é viver na terra onde toda a história, né, pra gente aconteceu, né? Então isso é muita pergunta doida que tem na cabeça. Então acho que vai ser pouco essa live. Queria abrir, se o Paulo quer fazer mais alguma pergunta pra gente também já encerrar a nossa live. Vai nessa onda que tu falou, de curiosidades e coisas que a gente pode, que eu gostaria muito de aproveitar uma próxima live. O público amou muito, eles gostaram muito de vez em quando a gente passa pelos comentários, assim, todo mundo elogiou muito a tua didática, a maneira como tu fala. Acho que a galera vai querer muito conhecer quem não conhecia o teu canal. E, por favor, sigam todas as redes da Aline, tá? Depois ela vai falar tudo direitinho para vocês. Nós temos aqui 1.200 pessoas. Gente... Nossa audiência ficou sempre alta, assim. Então, muito legal mesmo. Muito legal. Então, desse jeito, vocês precisam seguir a Aline, porque além de ela trazer muita informação, ela é muito querida, ela se dispôs, assim, né, também a falar com a gente, com tudo isso que está acontecendo lá. Com certeza a cabeça fica doida, mas mesmo assim ela se dispôs a contar um pouco pra gente. Então, sigam a Aline, por favor. Muito obrigado, Aline. Obrigado mesmo, de verdade, por essa troca. Para nós é muito legal, para mim é muito legal, mas creio que para o Augusto também, saber que a gente está conversando com alguém direto de Israel, assim, é emocionante até. E obrigado pelo aprendizado e vamos marcar novas, por favor, se tu também gostou. Eu tenho um desafio, eu tenho um desafio. Pode falar. Não, só quero falar que eu tenho um desafio, que é o seguinte, um dia a gente fazer uma live aonde em algum monumento histórico você apresentá-lo pra gente aqui, assim, ó. Acho que seria incrível. Tipo assim, ó, então, aqui aonde foi, sei lá, Lázaro, sei lá o que, aonde, tá, se for possível, que eu não sei como é que funciona a infraestrutura aí, mas tipo assim, um dia de fazer isso, eu acho que o público iria amar, tipo assim, conhecer, então, aqui, tal, um lugar assim específico, seria muito massa. Show. Sim, eu faço de vez em quando lives também. Fiz live no Muro das Lamentações, fiz live. A gente pode marcar assim. No Mar da Galileia. Vou no Mar da Galileia. No Mar da Galileia. A gente combina, vocês escolhem um lugar legal que vocês gostam, a gente vai lá depois que a situação estiver um pouco mais calma. Até porque eu tenho tantos vídeos que estavam programados, mas eu não consigo, porque eu botei, eu acho que o meu primeiro vídeo, meu último vídeo normal, entre aspas, foi Jericó, e já tinha começado a esquentar a situação em Israel, e a galera, tu tá escondendo a verdade, tu não quer falar pra gente o que tá acontecendo. Então, cada vez que eu posto qualquer coisa nessas semanas que não sejam diretamente relacionadas ao conflito, o pessoal fica bravo comigo. Então, pessoal, eu ouço os feedbacks de vocês. Então, depois a gente faz algum lugar que vocês escolhem, sim. Só uma última pergunta, só para eu entender. Aquela curiosidade final. Assim, vocês como judeus, né, praticantes e tal, ou até o seu marido que é ortodoxo, a família dele, há algum problema em conversar, por exemplo, com o nosso público aqui? Boa parte, ou a maior parte, é cristão. Há algum problema, assim, falando sinceramente, assim, em falar sobre Jesus ou sobre onde na nossa fé ele passou por Israel? Não, nenhum problema. Bom, eu tenho especialização em cristianismo. Eu literalmente estudei, tenho especialização em cristianismo e esse é o mundo que eu vivo. Por isso, quando vocês falam isso da live que eu entendo de Bíblia, eu literalmente estudei isso, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Eu não vejo nenhum problema de falar de cristianismo. Primeiro, eu não acho que muda a minha fé, eu não acho que influencia a minha fé nem para um lado nem para o outro. Como também vejo pastores tantas vezes falando de judaísmo, e eu acho legal, desde que as pessoas que estejam falem com respeito da religião alheia e estejam falando coisas corretas, também não adianta ficar falando bobagem. Mas se tu fala com respeito, tu fala com conhecimento da religião alheia, eu acho legal. E ainda mais, Jesus nasceu, viveu e morreu como um judeu.
Eu, quando falo da última ceia, a gente vai aqui em Jerusalém, no local da última ceia, conhece o local onde aconteceu, a última ceia foi um Seder de Pessah. Era uma cerimônia judaica que se comia pão ázimo e vinho. E daí surge também a Eucaristia, a missa, a comunhão que se faz. A gente faz o Seder de Pessah até os dias de hoje. Eu, todos os anos, a gente senta na nossa casa, a gente come pão ázimo e toma vinho. É uma cerimônia que eu cresci fazendo. Então, eu posso dar um pouco também do meu ponto de vista sobre como as coisas eram. Quer dizer, eu posso contar. Por que Jesus não foi enterrado em caixão? Eu não vou ser enterrado em caixão. Nem ele foi. Porque uma série de coisas judaicas. Então, quem enterrou ele eram judeus. Literalmente, quem botou ele no sepulcro eram judeus e judias. Então, eu não vejo nenhuma contradição, muito menos de falar de Jesus e de cristianismo, porque são religiões irmãs. Eu não me sinto à vontade, por exemplo, de falar de budismo, apesar de eu achar uma religião super legal, porque eu não tenho conhecimento e eu realmente não entendo. Eu fui para o Japão, eu dormi em templos, eu fui e acordei às 5 da manhã para ir rezar com o pessoal para ver se eu entendia alguma coisa. E realmente é uma religião, para mim, difícil de entender. Ao contrário do cristianismo, que tem tanto em comum com o judaísmo. Que legal. Legal. Meu marido, na realidade, ele conhece pouco de cristianismo relativamente, mas o meu sogro, que eu falei que tem um chapelão preto e tudo isso, ele todos os anos viajava, agora com a idade um pouco menos, mas ele todos os anos viajava para a Alemanha. A família do meu marido é de origem alemã, ele viajava todos os anos para a Alemanha e eles faziam eventos ecumênicos cristãos e judeus na Alemanha e faziam estudos bíblicos compartilhados entre judeus e cristãos. Então, ele mesmo como rabino judeu ortodoxo chapelão, ele fazia isso. Agora com o corona ele não foi, não sei se ele vai voltar aí, ele já está passando dos 70 e muitos, então eu não sei se ele ainda vai seguir fazendo por causa da idade, mas quer dizer, a coisa mais importante, pessoal, tem judeu babaca? Tem gente babaca em todas as religiões. Se vocês têm uma má experiência com alguém, se tem alguém que não queira falar, é direito da pessoa, é como é direito da pessoa ser babaca, quer dizer, tem gente de todos os tipos, em todas as religiões do mundo. Tem gente de judeus abertos a falar, tem gente que se sente menos confortável, quer dizer, tem de tudo. Nossa, verdade, verdade. E agora eu vou fazer o meu jabá. Por favor. Jabá. Pessoal, quem não me conhece ainda, eu sou a Aline. Olá, a live vai ficar salva aqui no canal Hipócrita, se vocês quiserem assistir do início. Mas quem quiser também assistir mais coisas sobre Israel, é lá no meu canal, Israel com a Aline. E é isso, amanhã, quartas e domingos tem vídeos, então amanhã vai ter vídeo falando um pouco mais do conflito e dos foguetes de um lado para o outro, então esse é o assunto de amanhã, sem muito spoiler. E muito obrigada pelo convite e vamos marcar outras lives com o maior prazer e se tudo estiver bem, a gente se vê aqui pessoalmente também em Israel em novembro. Com certeza, vamos Também. marcar sim. Sim. Eu quero ainda, como se diz, fortalecer, não sei se é a palavra, mas... não, só estreitar, fortalecer o jabá, né, da Aline. Vocês precisam realmente ir lá no canal da Aline, porque eu sou fã. Eu tô falando que já vi live, não sei, do Mar da Galileia, já vi um monte de coisa que ela apresenta, porque realmente eu, por um acaso, achei o canal da Aline, eu me tornei um fã e comecei a ver porque a didática dela é muito boa, é muito legal. Então vocês precisam conhecer realmente, porque ela traz uma visão legal, uma coisa bacana, e lugares que ela mostra, tipo assim, que eu nunca imaginaria, porque normalmente as filmagens que acontecem, ainda mais antes do coronavírus, era um monte de gente, então tu vê lá, meio tumultuado, a Aline conseguiu, com essa época, conseguiu lugares incríveis. Quando foi lá eu vou me esquecer agora, mas foi onde... agora me esqueci, uma igreja onde desce, tem um monte de túneis, aí chega lá, daí tem tanto tempo, fica as orações, e ela consegue entrar naqueles lugares. Acho que foi onde... Não vou lembrar agora, tudo bem. Mas são lugares assim incríveis que eu começo a chegar... A Igreja de Natividade em Belém? Eu acho que foi, tenho quase certeza absoluta. Que daí tinha uma porta, que daí daquela porta continuava o túnel pro outro lado. A Igreja de Então, Natividade em Belém. Sim. Isso. O que aconteceu lá mesmo? O local do nascimento de Jesus. Jesus simplesmente nasceu em isso. Belém, então a gente mostra o local onde ele nasceu. Aí, ó, viu? Então, você consegue ver, porque ela consegue entrar e mostrar. Então, aqui provavelmente era tal, aqui, tal, ali, aquela... Ela explica tudo detalhadamente, eu sou muito fã, realmente, tá?
Então, muito obrigado. Vamos marcar mais live. Eu fiquei muito empolgado para a gente fazer, estreitar esse laço e fazer uma live. Você apresentando alguma coisa para a gente aqui, né? Tipo assim, a gente vendo alguma coisa. Então, aqui foi tal lugar. Acho que seria uma experiência incrível para o público e para a gente também, né? Com certeza. Então, vamos com certeza marcar isso quanto antes e quando possível para você. Já vai aquecendo o nosso público para quando nós estivermos nós mesmos. Porque nós queremos fazer várias lives lá. E quem sabe se eu estiver disponível na época que nós fomos para lá, vamos junto, vamos estar junto. Quem sabe? A gente vai se ver com certeza em novembro. Sim. Prometido. Sabe por que nós vamos nos ver? Porque eu quero lá almoçar no lugar onde tu fez uma live, que tem, eu vou procurar essa live, vou te mandar assim, ó, esse lugar que a gente vai almoçar, que acho que alguma coisa, talvez da Monte das Oliveiras, alguma coisa ali, que eu lembro que tu apresentava, aqui tem uma árvore da Oliveira ali atrás, daí tinha um banquete, a equipe tava junto, eu não vou lembrar, mas era alguma coisa assim. Belém, é o outro Belém? vídeo, os vídeos em Belém. Então, na realidade, é a zona do Campo dos Pastores, e daí tem uma mesa que tem 500 mil coisas em cima. Esse aí, então a gente vai ter que almoçar nesse lugar. Tent, ele é ótimo. E lá, pessoal, tu pode chegar com 200 pessoas e não vai faltar comida. Então lá é um lugar ótimo. Temos que ir lá, porque eu fiquei pensando... 500 mil coisas eu quero experimentar. É ótimo, lá, de verdade. Então, muito obrigado, Thaline. Deus abençoe muito a tua vida. Que continue sempre fazendo esse material incrível. E quando precisar da gente, estamos sempre aqui. Então, a gente se vê na próxima live. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que assistiu. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Beijos.